Muito bem, caros alunos, sou eu, o professor Almir, com o último vídeo de revisão da parte geral do direito empresarial. Tá? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o estabelecimento empresarial e o nome empresarial. Bom, com relação ao estabelecimento empresarial, nós temos que levar em consideração que é uma parte da empresa, compõe a empresa, os seus bens reunidos para a exploração da atividade econômica. Lembrando que empresa significa atividade econômica organizada. Empresário significa aquela pessoa que vai responder pelos negócios da empresa, que vai gerir a empresa. E o estabelecimento empresarial são o complexo de bens, o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que são reunidos por esse empresário para a exploração da atividade econômica. Quando o empresário reúne todo esse complexo de bens e começa a explorar a atividade econômica, essa atividade passa a ter um valor agregado, que nós chamamos em direito empresarial de aviamento. Na nossa legislação pátria, existe uma proteção do estabelecimento empresarial, nos casos principalmente de desapropriação, nos casos de locação, e nos negócios jurídicos que envolvem o estabelecimento empresarial, que é o trespasse, no caso. É importante, caros alunos, o valor do estabelecimento empresarial não se confunde com o valor dos bens isolados. É a isso que nós damos o nome de aviamento. Quando todos esses bens se reúnem, constituindo uma organização de uma atividade econômica, nós temos um valor agregado, um valor maior a essa atividade econômica, que nós chamamos de aviamento, e o estabelecimento empresarial tem natureza jurídica de uma universalidade de direitos. Quando esse estabelecimento empresarial é objeto de alienação, é um objeto de transferência, essa alienação ela não pode ser feita através de um contrato de compra e venda, porque o contrato de compra e venda envolve apenas coisas corpóreas. Não pode ser feita através de um contrato de cessão, porque o contrato de cessão envolve apenas incorpóreos. Então, há um contrato específico para alienação do estabelecimento empresarial, que tem que ser feito sempre por escrito e arquivado na junta comercial e recebe o nome de trespasse. Trespasse, portanto, é o contrato que tem como objeto único a alienação, a transferência do estabelecimento empresarial. A lei sujeita a alienação do estabelecimento empresarial sempre à anuência dos credores dos antigos titulares da empresa. Quando a sociedade empresária não possuir patrimônio específico para o pagamento das suas dívidas. É importante, pessoal, os credores só serão chamados à anuência do trespasse quando a sociedade empresária estiver numa condição de insolvência. Caso contrário, não é necessário que seja feita a notificação dos credores antes do trespasse. Mas é indispensável que aquele que está trespassando, o alienante do estabelecimento empresarial, apresente para o adquirente uma relação de todos os credores, discriminando quais são as dívidas que a empresa possui, sob pena dele sofrer uma ação regressiva posterior, caso os credores venham a cobrar um novo adquirente que assume isoladamente, ou seja, ele assume todas as obrigações, sejam obrigações das quais ele constituiu a empresa, no momento em que ele passa a ser o titular da empresa, sejam obrigações anteriores. Então, o adquirente do trespasse, ele é responsável pelas dívidas anteriores, pelas dívidas presentes e pelas dívidas futuras. Claro que quando ele continuar explorando a sua atividade econômica. O alienante, a pessoa que transferiu o estabelecimento para o trespasse, ele continua responsável por 1 ano pelo passivo que ele transferiu para o adquirente. Isso é contado, esse 1 ano, ou da data do registro do contrato de trespasse na junta comercial, ou da data efetiva do vencimento das obrigações. Além disso, nos contratos de trespasse é implícito a cláusula de não reestabelecimento, ou seja, uma cláusula que impede o alienante de continuar no mesmo ramo de atividade, na mesma área de influência geográfica da empresa que ele transferiu, que ele trespassou, por um período de 5 anos. Então, ele não pode fazer concorrência com o adquirente do trespasse por um período de 5 anos, na mesma base territorial. Tudo bem? Bom, na locação comercial, o trespasse também tem uma proteção específica, voltada principalmente para o ponto comercial.
Essa proteção está lá no artigo 51 da Lei 8.245 de 1991, que garante ao empresário a renovação compulsória do aluguel, a chamada ação renovatória. Tá? Tem direito a essa ação os empresários que tiverem contrato escrito com prazo determinado de 5 anos, ou cuja soma interrupta desses prazos, né, de 5 anos, né, e que nos 3 últimos anos estejam explorando a mesma atividade econômica. Contrato escrito, prazo mínimo de 5 anos, nos 3 últimos anos, explorando a mesma atividade econômica. Caso o estabelecimento seja trespassado, o adquirente também adquirir esses direitos, ou no caso de sucessão, os sucessores também adquirem esse mesmo direito. A ação tem que ser proposta antes do término do contrato, ou seja, 6 meses a 1 ano antes do vencimento do contrato de locação. Tá? E é possível que, uma vez proposta a ação, o proprietário possa reaver o imóvel, readquirir a sua propriedade. Como? Através do que nós chamamos de exceção de retomada, está lá no artigo 52 da Lei 8.245. Tá? Ele pode pedir o imóvel de volta para uso próprio, tá? Ou então, para transferência de um estabelecimento empresarial que já existe para os seus descendentes, ascendentes e o seu cônjuge. Esse estabelecimento comercial ele precisa existir há pelo menos 1 ano, tá? Senão ele não pode pedir o imóvel de volta. Ou então, o empresário pode reaver o imóvel para realização de obras que sejam determinadas pelo poder público ou que ele vai fazer que cause uma valorização maior no imóvel e, consequentemente, a possibilidade de aumentar o valor do aluguel. E, por fim, também é possível, na exceção de retomada, o proprietário reaver o imóvel quando ele consegue uma oferta melhor de terceiros. Claro que o inquilino, que ainda está lá, tem igualdade de condições, mas o inquilino não igualando a proposta de terceiros, o proprietário também pode reaver e transferir o imóvel para terceiros. Tudo bem? Por fim, a questão do nome empresarial. Tá? Importante, pessoal. Até antes do Código Civil de 2002, nós chamávamos nome empresarial simplesmente de razão social. Tá? Com o Código Civil de 2002, é que nós passamos a chamar a antiga razão social de nome empresarial. Tudo bem? Então não confundam, né, razão social, né, que é um termo mais antigo, com o nome empresarial. Na verdade, eles são a mesma coisa, mas a terminologia nome empresarial é mais adequada. Tá? O nome empresarial é um nome que se apresenta nas relações de fundo econômico do empresário. É o nome da pessoa jurídica. Tá? Ele possui uma natureza jurídica distinta um pouquinho do nome civil, tá? Mas ele representa a personalidade do empresário. Tá? Ele não se confunde com a marca, nem com o título de estabelecimento, que antigamente as pessoas chamavam também só de nome de fantasia. Entretanto, ele mantém a identidade, às vezes, entre a marca e o título de estabelecimento. Nós temos 2 espécies de nome empresarial, a firma, né, e a denominação. Tá? A firma é um nome empresarial composto pelos sobrenomes dos sócios, e a denominação é o nome empresarial constituído por um nome de fantasia. Tudo bem? O nome empresarial tem que obedecer a 2 princípios importantíssimos. O princípio da novidade, né, que determina que o nome empresarial não pode ser igual a outro nome que já esteja registrado na mesma junta comercial. Lembrando que nós temos 27 juntas comerciais. Tá? Então, o nome empresarial pode ser registrado em um estado, pode haver um outro nome igual em um outro estado. Tá? Se não pertencem à mesma unidade federativa, os nomes comerciais eles vão coexistir. O empresário só vai ter proteção em todos os estados da federação se fizer um registro do seu nome em todas as juntas comerciais de todos os estados da federação. Tá? E o princípio da veracidade, em que os nomes empresariais têm que apresentar elementos verídicos. Né? No caso da firma, o nome e os sobrenomes dos sócios. Né? O empresário não pode colocar na firma um nome de uma pessoa que não é sócio. Ou então, se uma pessoa deixar a sociedade, o nome não pode ser mantido na firma quando o sócio sair da sociedade. Né? Isso atende ao princípio da veracidade. E no caso das denominações, as denominações obrigatoriamente têm que indicar atividade econômica. O empresário, pelo princípio da veracidade, não pode indicar uma atividade econômica da qual ele não está explorando. Tudo bem? O nome empresarial, individualmente, tal como os nomes de pessoas físicas, não pode ser objeto de venda separada, de alienação ou contratos de cessão. Tudo bem? Né? Bom, o nome empresarial ele é registrado perante a junta comercial. Tá? E ele deve acompanhar o tipo societário, no caso da firma, e no caso das denominações, também deve ser acompanhado a indicação da atividade econômica.
Todos eles, ao final, indicam o tipo societário e, se o empresário é optante por microempresa, né, ou empresa de pequeno porte, optante do simples, ele tem que indicar também no nome empresarial as expressões ME ou então EPP ao final do seu nome empresarial. A proteção do nome empresarial se dá contra a concorrência desleal. Tá? Ela é sempre feita em preservação à clientela do empresário. Tá? Cuidado, clientela em direito empresarial não é a mesma coisa que consumidor. No direito empresarial, clientela é todo aquele rol de pessoas que envolve o convívio diário do empresário, que inclui tanto os seus consumidores, quanto os seus fornecedores e os terceiros, que eventualmente parceiros que fizerem negócios com o empresário. Tá? E protege o crédito também. Tá? De uma forma geral, então, a proteção ao nome empresarial está dentro do contexto da proteção de concorrência desleal. O titular do nome empresarial tem o direito de exclusividade sobre o uso do nome empresarial desde que ele esteja registrado na junta comercial. Tá? A proteção é estadual, porque está na junta. Né? Se ele eventualmente ele for idêntico a uma marca registrada, prevalece a proteção da marca que tem proteção nacional. Tá? A inscrição do nome empresarial pode ser cancelada a requerimento de qualquer pessoa interessada quando cessar a atividade do empresário ou quando ele for liquidado. Tá? E o empresário também utiliza um nome chamado título de estabelecimento, que é aquele que os consumidores identificam que está na porta do estabelecimento físico do empresário. Tá? O título de estabelecimento não tem um registro próprio. Tá? Nós chamamos ele, às vezes, de forma incorreta, só de nome de fantasia. Tá? E ele não é necessariamente o nome do empresário ou a marca do empresário, a não sei que o empresário queira registrar no INPI. Tá? Não existe um registro específico desse nome, como nós falamos agora há pouco. Tá? Mas o título de estabelecimento, quando ele for anotado no registro do empresário, ele dá ao empresário a prova de anterioridade. Porque a proteção do título de estabelecimento ela se faz apenas em área de influência econômica da atividade. Tá? E se em uma mesma área de influência econômica nós tivermos 2 ou mais empresários usando o mesmo título de estabelecimento, o critério de solução entre essas pendências será o da antiguidade. Por isso que muitas vezes é importante registrar o título de estabelecimento na junta comercial. Tudo bem, meus queridos alunos? Então, tomara que vocês tenham gostado dessas 4 aulinhas de revisão. Boa prova a todos. Um grande abraço, professor Almir.